Rain era só um moleque largado, pobre, feio e esquecido por todos. Teve que ver, ainda criança, o demônio queimar sua família inteira viva. Cresceu sofrendo nas mãos do grupo do herói, sendo tratado como lixo e usado como escravo. Anos e anos sendo humilhado. E no final das contas, o herói ainda teve a audácia de expulsá-lo do grupo, dizendo que ele não valia mais que a mãe traíra dele, e ainda soltou que tinha acabado com ela. Foi nesse momento que Rain perdeu a paciência e encheu a cara nojenta de Arius com um soco, mandando ele calar a boca e nunca mais falar da mãe dele daquele jeito. Saiu dali sem olhar para trás. A verdade é que Rain passou todo esse tempo se fingindo de inútil. Na surdina, ele escondia uma habilidade trapaceira de domar as criaturas mais poderosas do mundo, e ainda tinha um poder secreto que podia controlar deuses e até apagar o planeta inteiro se quisesse. Um dia, depois de finalmente juntar grana para comer pela primeira vez em 2 semanas, ele ouviu um grito de socorro no meio do mato. Correu até lá e se deparou com uma gata, literalmente, uma cat girl, prestes a virar comida de um tigre monstruoso. Quando o bicho foi atacar, Rain tentou enfiar a espada no pescoço da fera, mas a lâmina quebrou na hora. Ele foi lançado longe, se espatifando numa árvore. Mesmo ferido, ele gritou para a garota fugir, aceitando que aquele podia ser seu fim, desde que desse tempo para ela escapar. Mas ela não correu. Pelo contrário, jurou que usaria tudo o que tinha e pulou alto, com um chute tão forte que derrubou o tigre num só golpe. Rain, vendo aquela força absurda, lembrou de uma das 4 espécies mais raras do mundo, e logo entendeu tudo quando ela disse que era uma Cat Spirit. Ele correu para parar a queda dela e antes de desmaiar, ela soltou: "Quero devorar sua carne." Opa, como é que é? Logo em seguida, ela começou a devorar a comida dele de verdade, agradecida por finalmente matar a fome depois de dias sem comer. Depois se apresentou como Conid, uma das últimas Cat Spirits vivas. Rain contou seu nome também, meio sem graça. Ela se sentou ao lado dele, falou que estava surpresa por um cara tão feio ter salvado ela e pediu para ele contar mais sobre si. Enquanto caminhavam até a guilda, Rain abriu o coração e contou toda a tragédia da sua vida. Conid ouviu tudo em silêncio e ele percebeu que era a primeira vez que alguém realmente escutava o que ele tinha para dizer. Quando terminou, ela ficou tocada com a história e disse que era um absurdo alguém tão bom ter sido tratado como lixo. Ele passou a mão na cabeça dela, dizendo que estava tudo bem. Ela disse que, mesmo se achando fraco, ela tinha certeza que ele era poderoso. Disse mais, que ele poderia até domar ela. Porque no fundo, enquanto ele lutava para salvá-la, ela sentiu que talvez ele fosse o único humano capaz de domar uma Cat Spirit. E foi aí que ela se ofereceu para ser domada por ele. Rain ficou surpreso, mas aceitou. Não só pelo poder, mas porque queria conhecê-la melhor. Tirou a luva, mordeu o dedo até sangrar e começou a recitar o feitiço de domesticação. Selos mágicos surgiram em volta de Conid, até um símbolo se formar no braço dela, marcando o pacto entre os dois. Ela olhou para o símbolo, pegou na mão dele e saiu correndo com ele, sorrindo. De volta à guilda, Rain foi reconhecido por completar sua primeira missão e virou um aventureiro Rank F. Ruby. Debochada, parabenizou ele, mas perguntou como um cara feio e fedido tinha conseguido conversar com uma garota. Rain recebeu 50 moedas de cobre, mas percebeu que não dava nem para alugar um quarto. Ruby ainda mandou a real. Com esse cheiro aí, nenhuma mina ia querer dormir no mesmo quarto. A verdade doeu. Aí do nada aparece um babaca dizendo que nunca tinha visto uma Cat Spirit ao vivo. Olhou pra Rain com nojo e falou pra Connie de largar aquele traste feio. Mas ela não deixou barato. Gritou que Rain era o master gostoso dela. O cara riu, achando impossível um fracote domar uma criatura tão rara. Connie defendeu Rain, dizendo que ele era mais forte do que parecia. O cara desafiou Rain pra uma queda de braço, apostando que a garota seria o prêmio. Rain sabia que se recusasse, o cara ia continuar atrás dela. Então aceitou. Sentou na mesa, encarou o sujeito e... Pam! Quebrou o braço dele na madeira. Vitória instantânea. Conid comemorou e o idiota ficou no chão, humilhado, choramingando. Rain ficou pensativo. Desde quando fiquei tão forte? Conid explicou que, ao domar uma espécie suprema, parte do poder dela passava para ele. Ou seja, agora ele tinha a força sobre-humana de uma Cat Spirit. Ela olhou para ele com carinho e disse que ele era o maior paizão protetor de todos. Já queria sair para a próxima aventura. Enquanto andavam recolhendo umas ervas, porque aparentemente Rain gosta de comer capim, Conid ouviu gritos vindo de longe. Correram até o som e encontraram um grupo de bandidos atacando um velhinho. Eles eram membros do tal Clã das Sombras. Conid tentou convencer Rain a recuar e ir buscar reforços, mas ele sabia que não daria tempo. Disse que queria salvar o velhinho ali mesmo, na hora. Propôs que ele distraísse os bandidos enquanto ela cuidava de resgatar o homem. E foi isso que fizeram. Rain saiu correndo e pulando no meio da confusão, desviando como um louco e derrubando um por um. Enquanto isso,
Conid alcançou o velho para tirá-lo do perigo, mas a situação apertou. 3 bandidos cercaram Rain e estavam prontos para finalizá-lo. Mesmo assim, ele conseguiu dar um jeito de se livrar deles. Foi nessa hora que Conid sentiu o impacto da decisão dela, perceber que tinha escolhido o humano certo. Ela não se arrependia de ter virado serva dele, mas lá no fundo tinha medo de que os poderes dela pudessem acabar o destruindo. Por isso queria lutar na linha de frente no lugar dele. Só que, ao ver ele desviando de um machado e derrubando geral mesmo sem estar armado, Conid começou a perder o controle. Todos os bandidos avançaram de uma vez contra Rain, e ela ficou paralisada, com o coração disparado. Se perguntou por que não conseguia parar de olhar para ele. Por que o coração estava acelerado daquele jeito? E, bem, por que o corpo dela estava reagindo daquele jeito estranho? Depois que Rain derrotou todos os bandidos, olhou para Conid e estranhou o rosto dela todo vermelho. Ela, envergonhada, disse que só tinha ficado nervosa vendo ele lutar sem nenhuma arma. O velho agradeceu por salvarem sua vida, mas Rain não perdeu o timing. O senhor devia estar enterrado faz tempo. Com a adrenalina passando, Rain percebeu que tinha quase morrido e decidiu que era hora de ir direto para o ninho dos inimigos. Durante o caminho, avisou Conid que o Clã das Sombras provavelmente ia começar a caçar eles de agora em diante. Conid achava arriscado enfrentar centenas de bandidos sozinhos, mas Rain respondeu que tinha um trunfo escondido. Depois de andar bastante, chegaram até o esconderijo dos bandidos. Conid, ao ver aquilo, se emocionou. Começou a chorar dizendo que ia morrer antes mesmo de desenvolver a trama. De joelhos virou para Rain e falou que ainda dava tempo deles criarem uma história juntos. Foi aí que Rain revelou sua carta na manga. Seu trunfo era uma abelha. Na verdade, um exército inteiro de abelhas que ele domesticou. Conid ficou de boca aberta. Ela nunca tinha ouvido falar de alguém que conseguisse dominar 2 classes ao mesmo tempo. Mas Rain era assim. Além de Beast Tamer, ele também era um Insect Tamer. Mandou ela correr até a capital para chamar reforços enquanto ele detonava o esconderijo sozinho. Conid ficou dividida, se perguntando se estava mesmo ajudando como familiar, ou se só queria mais uma desculpa para se ajoelhar diante dele. Mesmo assim, correu. Pouco depois, o enxame chegou. Rain usou sua magia para amplificar o veneno das abelhas, preparando o ataque final. Na mesma hora, o grupo do herói, que tinha conseguido escapar por pouco, estava no perrengue. Liane gritou com Mina, botando a culpa no novo Tamer por não ter feito o reconhecimento direito. Mina rebateu, perguntando se ela achava mesmo que um esquilo era suficiente para mapear o lugar. Liane surtou, dizendo que ele devia ter domado 20 esquilos no mínimo. O pobre Tamer, sem entender nada, ficou pasmo. Aquilo era insanidade. Tentar domar tantas feras de uma vez fritaria o cérebro de qualquer um. Liane começou a se perguntar se Rain não era mais forte do que imaginavam. Mas ao invés de admitir isso, chamou o cara de inútil e ameaçou tacar fogo nele, se não assumisse a culpa por terem largado o velhote para morrer. O sujeito fugiu, com medo de virar churrasco. Enquanto isso, Rain já tinha envenenado o esconderijo todo. Quando os reforços chegaram com Conid, eles começaram a prender os bandidos. O líder do grupo ficou em choque ao ver que Rain derrotou o Clã das Sombras sozinho. Depois da vitória, Rain fez um carinho na cabeça da Conid e ela abriu um sorrisão. Mas aí, um tremor sacudiu o chão. Uma criatura gigante rompeu as paredes do esconderijo. Era um monstro preso ali fazia tempo. 3 King Lizards surgiram do fundo da caverna. Os próprios bandidos ficaram assustados, mas logo foram massacrados pelos lagartos. Rain tentou proteger Conid, mandou um direto em um dos monstros, e ela aproveitou para dar um chute nas costas da criatura, mandando ela longe. Ele gritou para os aventureiros tirarem os prisioneiros dali, porque ele ia segurar os monstros sozinho. Naquele instante, lembrou do quanto já foi inútil, mas agora era diferente. Com Conid ao lado, sentia que podia enfrentar qualquer coisa. E foi com essa força que ele esmagou os monstros um por um. Minutos depois, Rain saiu do esconderijo exausto. Todo mundo correu para parabenizá-lo pela vitória. Ao olhar para Conid, ele percebeu que pouco importava se ela era uma espécie suprema ou não. Com ela do lado, ele sentia que podia conquistar o mundo. E ela sentia exatamente o mesmo. Mais tarde naquela noite, Conid comemorava a chance de dormir numa cama de verdade. Mas Rain estranhou. Pera, a gente tá no mesmo quarto? A recepcionista da estalagem soltou sem dó. Boa sorte, feioso virgão. Dificilmente vai durar mais de 1 minuto. Depois de derrotar os bandidos, Rain foi promovido para Rank R. Com a grana da missão, resolveu pagar um quarto digno pros 2, mas não sabia que só tinha um único quarto disponível. Conid tentou puxar Rain de volta para a cama, mas ele recuou dizendo que jamais conseguiria dormir no mesmo quarto que uma garota. Só que ela, mesmo um pouco envergonhada, mandou na lata que achava ele um covarde inútil, sem coragem nem para fazer alguma coisa mesmo se uma garota pedisse. Dano emocional crítico. Rain retrucou dizendo que ela não devia confiar tão fácil assim nas pessoas.
Mas antes que ele saísse do quarto, Conid o interrompeu dizendo que ele era a única exceção. Afinal, quantas vezes ele já não tinha colocado a própria vida em risco para salvar os outros? Com aquele olhar sério, ela disse que nunca deixaria seu mestre dormir do lado de fora. Ele acabou cedendo. Mesmo assim, quando ela sugeriu que dormissem na mesma cama, Rain gritou, desesperado, que jamais faria isso. No fim, enquanto ele dormia, Conid ficou ali, olhando para ele em silêncio. Pensava no quanto Rain era incrível, e como, depois de tudo o que ele passou, ela queria ser a pessoa que curaria as feridas dele. Jurou para si mesma que nunca mais sairia do lado dele. Passou-se uma semana. Um dia, Ruby apareceu com um pedido urgente. Havia um monstro gigantesco destruindo tudo perto da ponte Stride, parando o comércio. A recompensa? 5 moedas de ouro. Rain, com os olhos brilhando de ganância, aceitou na hora. Chegando na ponte, Conid soltou uma provocação dizendo que a ponte era com certeza maior que o tamanho do Rain. Quando ela se perguntou que tipo de criatura era, um dragão colossal surgiu no céu e pousou com tudo. Quando a poeira baixou, uma ruiva lindíssima apareceu, se apresentando como Tanya, uma dragonoide, a segunda raça mais poderosa entre as espécies supremas. Tanya disse que estava à procura de um oponente à altura e propôs lutar contra os dois ao mesmo tempo. Conid não deixou barato e lembrou que ela também era uma espécie suprema. Assim que o duelo começou, Tanya disparou na direção de Rain com uma velocidade insana, mas ele conseguiu bloquear o ataque, deixando ela surpresa. A maioria dos aventureiros já teria virado pó com aquele golpe. Tanya não parou. Cuspiu uma rajada de fogo que por pouco não os atingiu. O rabo de Conid acabou sendo queimado, o que a deixou furiosa. Ela partiu para cima de Tanya tentando acertar um chute, mas a Dragonoide desviou e contra-atacou com tudo. Rain hesitou. Achava injusto entrar no meio da luta, mas não conseguiu ficar parado e pulou na briga. Mesmo juntos, foram pegos de surpresa. Tanya segurou os dois, girou como um furacão e lançou os dois pelos ares. Sem conseguir se mover, eles viram o golpe final se aproximando, uma torrente de fogo. Mas no último segundo, saltaram um sobre o outro e conseguiram escapar por pouco. Ao ver que tinham sobrevivido, Tanya os parabenizou. Nenhum outro aventureiro tinha durado tanto tempo contra ela. Rain entendeu ali o poder de um dragão de verdade. Pediu para Conid ganhar 3 minutinhos para ele colocar seu plano em ação. Ela confiou nele e partiu para cima da Dragonoide com tudo, lançando dezenas de ataques por segundo. Tanya percebeu que, com aquele ritmo, Conid ia ficar sem forças logo. Mas a gata respondeu com firmeza que confiava no plano de Rain. Ele, por outro lado, ficou tenso achando que ela ia revelar a estratégia. Tentou se concentrar de novo, sentindo uma presença estranha no ar. Localizou um passarinho que estava rondando a batalha, domou ele na hora e pediu que chamasse os amigos. Depois de alguns minutos de luta, Rain pediu que Conid deixasse o resto com ele. E foi aí que um enxame de pássaros apareceu, atacando Tanya com tudo. Ela mandou todos longe com um golpe só, dizendo que um ataque ridículo desses nunca afetaria um dragão. Mas de repente ficou tonta, caiu de joelhos e percebeu que estava paralisada. Rain, com o passarinho pousado no braço, explicou. Aquelas aves eram da espécie pedo, conhecidas por liberar um veneno tão forte que até dragões ficavam travados. Conid pulou no colo dele, comemorando a vitória. Rain então perguntou se Tanya queria ir com eles. Ela achou que ele queria vendê-la, mas ele disse que só queria conversar. Confusa, Tanya não entendeu. Você podia fazer o que quisesse comigo agora, e só quer conversar? Que tipo de doido é você? Conid, impaciente, começou a fazer cócegas nela até que a Dragonoide topou ir com eles. Na guilda, Ruby ficou em choque ao ver que aquele aventureiro fracote tinha vencido o guardião da ponte. Quando perguntou se a garota era mesmo uma dragão, Rain respondeu na zoeira. Que nada, é só uma maluca de cosplay. Tanya se irritou, se afastou dele e gritou que era a rainha dos céus. Mas antes que terminasse a frase, Rain empurrou algo na boca dela e saiu andando. Durante o caminho, ele avisou que se o povo da cidade soubesse quem ela era, ia ser o maior caos. Mas Tanya não estava nem aí. Começou a mostrar seus poderes para as crianças na rua e gritar que era um dragão de verdade. Tanya se desculpou por ter revelado sua identidade para todo mundo, mas Rain suspirou e falou que talvez fosse melhor ela sair o quanto antes daquela cidade. Só que, ao invés de fugir para treinar em outro lugar, Tanya disse que preferia continuar com eles. Era do lado deles que queria ficar forte. E sem pensar 2 vezes, abraçou Rain, dizendo que tinha gostado do jeito como ele protegeu ela na frente de todo mundo. Conid, é claro, explodiu. Sai de cima do meu mestre, sua folgada! Tanya olhou para ela com aquele sorrisinho provocador e soltou. Ih, ficou com ciúmes? Ninguém gosta de garota que não sabe dividir, viu? Rain, no meio daquilo tudo, ficou se perguntando se Conid realmente aceitaria ter mais uma no grupo. Mesmo emburrada, Conid acabou deixando. Mas deixou claro que, já que estava tudo certo,
Era hora de Rain fazer o contrato com Tanya também. Ele ficou nervoso. Nunca imaginou que seria capaz de domar duas espécies supremas. Mesmo assim, mordeu o dedo, o círculo mágico apareceu e o ritual começou. As fitas mágicas envolveram Tanya, e quando ela aceitou ser serva dele, o selo de dominação surgiu em sua mão. Conid mandou ela olhar para a marca. Tanya olhou e disse que sentia uma sensação quente no peito, como se estar conectada a Rain fosse reconfortante. Rain, por sua vez, agradeceu a própria mão. Afinal, todos aqueles anos solitários com ela tinham finalmente valido a pena. Tanya segurou o rosto dele e perguntou por que ele parecia tão preocupado. Disse que estava animada em ser sua serva. Naquela mesma noite, enquanto o antigo grupo do herói vagava perdido pela floresta, Arius e companhia perceberam o quanto a vida deles era miserável sem Rain. Afinal, era ele quem fazia todo o trabalho pesado. Arius teve a brilhante ideia de ir buscá-lo de volta, contando com a boa vontade do rapaz para ajudá-los a sair da floresta perdida. Antes de abandoná-lo de novo, claro. Enquanto isso, as duas garotas discutiam baixinho sobre quem ia devorar a carne de Rain naquela noite. Tanya soltou que Conid era uma tábua de passar roupa, e Conid devolveu chamando Tanya de melancia ambulante nojenta. Clima amistoso. No dia seguinte, começaram a primeira missão oficial como trio, exterminar slimes. Embora fossem monstros de rank F, podiam se multiplicar e acabar com plantações inteiras. Conid odiava eles porque sempre deixavam ela molhada, de slime, claro. Tanya se ofereceu para cuidar disso por ela, e Rain ficou feliz ao ver que elas já estavam se dando bem, mesmo com os barracos. Horas se passaram sem encontrar nenhum. Rain resolveu procurar de cima. Encontrou um pássaro, ativou sua magia e transferiu a consciência para ele. Seu corpo caiu, direto nos canhões da Tanya. Enquanto ele controlava o pássaro e acenava lá de cima, as duas encaravam o corpo dele no chão com más intenções. Quando ele perguntou o que estavam tramando, elas mandaram ele cair fora logo. O poder dele já estava passando dos limites. Pouco depois, Rain localizou o esconderijo dos slimes e guiou as duas até lá. Conid já ia partir para a pancadaria, mas Tanya perguntou se Rain sabia usar magia. Ele respondeu que, no máximo, conseguia acender uma vela. Tanya mandou ele tentar lançar uma bola de fogo. Com um pouco de concentração e lembrança dos círculos mágicos, Rain estendeu a mão. E BUM! Uma bola de fogo gigantesca incinerou todos os slimes de uma vez. Era como Tanya suspeitava. Ao domar Conid, ele herdou a força física de uma Cat Spirit. Agora, com ela, tinha absorvido o poder mágico dos Dragonoids, ganhando nada menos que o segundo maior poder mágico do mundo. Mais slimes surgiram, em massa. Tanya disse que seriam o treino perfeito para Rain melhorar ainda mais, já que ele agora era o mestre das duas. E ele sabia que não podia pagar de fraco. Pediu para Tanya ensinar mais sobre magia, mas logo percebeu que ela era uma péssima professora. Ainda assim, entre tropeços e explosões, ele foi ficando mais forte. Na volta pra guilda, receberam uma baita recompensa pela missão, e foram direto pra cidade comer do bom e do melhor. Rain estava até satisfeito porque, por enquanto, Tanya tinha conseguido manter a boca fechada, literalmente. Mas bastou chegarem no restaurante para as coisas desandarem. As duas começaram a devorar a carne do prato de Rain, e Tanya ainda enfiou a linguiça inteira na boca de uma vez antes de engolir. Rain, sem saber se comemorava ou se fugia, só pensou: "Eu não vou durar nem um minuto." As duas então perguntaram como ele tinha se tornado um Beast Tamer tão bom e pediram para ele contar a história. Rain respirou fundo e começou. 10 anos atrás, ele vivia numa vila de domadores. Seus pais sempre o incentivaram a se aproximar dos animais e aprender com eles. Mas aqueles dias felizes não duraram muito. A vila não existe mais. Conid se sentiu mal por ter puxado um assunto tão pesado. Disse que só queria conhecê-lo melhor. Tanya também falou que nunca forçariam ele a reviver memórias ruins, mas Rain sabia que elas perguntavam por que se importavam. Então continuou. Quando ele tinha 12 anos, seus pais decidiram que era hora dele domar as feras por conta própria. E foi aí que tudo mudou. Naquela noite, Rain viu uma coluna de fogo subindo ao céu. Era da direção da vila dele. Saiu correndo sem pensar. E quando chegou, já era tarde demais. Tudo tinha virado cinzas. A vila inteira havia sido destruída. A família dele? Morta. Ele foi o único que sobreviveu. Alguns aventureiros o encontraram, mas em vez de ajudá-lo de verdade, passaram a usá-lo como um escravo, trocando força por comida. Anos depois, Arius apareceu, o herói bonzinho, convidando Rain para se juntar à sua equipe. Ele aceitou na hora, achando que finalmente sua vida ia melhorar. Mas estava completamente enganado. Em pouco tempo, virou apenas o carregador oficial do grupo. Não dormia, não comia direito, só para manter todo mundo seguro. E foi assim que ele percebeu. Estava sendo usado desde o início. Depois de contar tudo isso, Rain pediu desculpas, achando que sua história era patética demais.
Mas Conid segurou as mãos dele com firmeza e disse que agora entendia por que ele sempre se jogava no perigo para salvar os outros. Era porque ele realmente queria impedir que mais alguém sentisse a dor que ele sentiu. E por isso ele não era patético. Ele era incrível. Tanya também segurou a mão dele e disse que ele era gentil demais pro próprio bem, mas que isso o tornava ainda mais especial. E que ela estava feliz por ser serva de alguém assim. Aquelas palavras fizeram Rain entender que tudo o que sofreu não foi à toa. Tanya jurou que queimaria cada um daqueles que fizeram ele sofrer. Conid não ficou para trás e disse que o grupo do herói é que era inútil, e ainda soltou uma zoeira dizendo que, para uma peituda, Tanya até que era gente boa. Todos caíram na risada, e Rain só desejou de coração que aquele momento ali durasse para sempre. No dia seguinte, saíram numa missão para eliminar um grupo de orcs nas montanhas. Tanya resolveu tudo com uma baforada só, mas Rain alertou para não baixar a guarda. Ela, confiante, disse que dava conta. Conid esmagou um deles com uma pedra, e quando um goblin tentou correr para cima de Tanya, ela o apagou com um golpe de rabo certeiro. Só que ela se distraiu. Um dos goblins agarrou sua perna e derrubou ela no chão. Mesmo assim, Tanya conseguiu queimar o rosto do bicho antes de se levantar. Outro goblin apareceu por trás, mas Rain o deteve cravando uma faca no próprio braço, segurando o inimigo até Conid chutar o desgraçado longe. Tanya ficou preocupada com o ferimento dele, mas Rain mostrou que podia se curar sozinho. Mesmo assim, ela não conseguia tirar da cabeça que, por causa da arrogância dela, ele se feriu. De volta à guilda, depois de receberem a recompensa, Rain percebeu que Tanya tinha sumido. Conid contou que ela estava sozinha na ponte, meio cabisbaixa. Rain foi até lá. Encontrou Tanya refletindo. Ela tinha percebido que, por causa da própria prepotência, quase colocou a vida dele em risco e não sabia como encará-lo. Rain chegou de mansinho e perguntou por que ela estava triste. Tanya se desculpou por não ter ouvido o alerta dele. Disse que mesmo tendo sido só um corte, ela ficou apavorada de vê-lo ferido. Rain passou a mão na cabeça dela e disse que estava só feliz por ela estar bem. Pediu apenas que ela tomasse mais cuidado da próxima vez. Conid apareceu também, abraçou Tanya e disse que estava aliviada por ela estar viva. Mais tarde, na estalagem, Rain implorava por outro quarto. Falou que não aguentava mais o sofrimento de dormir no chão toda a noite enquanto as garotas usavam a cama. Tanya, ouvindo aquilo, se deu conta. Ele sempre deixava as duas dormirem na cama, mesmo sendo ele quem pagava pela hospedagem. E ficou pensando, por que não conseguia parar de pensar nele? Havia uma sensação quente no peito. Mas ela mentiu para si mesma, dizendo que não era amor, que não era o tipo de garota que se apaixonava fácil. Antes de dormir, ela cobriu Rain com o cobertor e desejou que ele tivesse bons sonhos. No dia seguinte, estavam andando pela floresta. Tanya sugeriu que talvez Rain devesse comprar uma arma, e Conid se animou só de imaginar o mestre ficando mais forte. Mas do nada, Rain congelou no lugar. À frente deles, o grupo do herói. Arius apareceu com aquele sorriso falso, dizendo que fazia tempo. Rain apenas virou de costas e seguiu andando. Arius fez cara de coitado, fingindo que estava magoado com a frieza de um velho amigo. Tanya, curiosa, perguntou se aquele era mesmo o grupo dos heróis. Arius ficou pálido quando percebeu que estava diante de uma Cat Spirit e uma Dragonoide. Não acreditava que Rain tivesse domado duas espécies supremas. Achou que ele fosse apenas o servo delas. Mas Conid gritou que Rain era o mestre delas. Arius, surpreso, perguntou o que ele queria com eles. Arius explicou que explorar a Floresta Perdida estava sendo mais difícil do que esperavam. Quanto mais se andava, mais o destino parecia se afastar. Então, queriam Rain de volta, como carregador de novo. O grupo inteiro disse que Rain devia se sentir grato por terem lhe dado outra chance, mas ele apenas respondeu que preferia que procurassem outro idiota. Quando estava prestes a sair, Mina revelou o motivo real. Estavam atrás de uma relíquia nobre, e, sem ela, as forças do Rei Demônio destruiriam todas as cidades. Rain, com o coração apertado, percebeu que estava prestes a repetir o passado. Mesmo contra a vontade, aceitou ajudá-los. Arius, arrogante como sempre, disse que ele devia ter aceitado desde o começo, e todos começaram a debochar dele, como se nada tivesse mudado. Mas antes que Rain pudesse seguir com o grupo do herói, Tanya e Conid o impediram. Elas disseram que, antes de qualquer coisa, o mínimo que eles deveriam fazer era pedir desculpas. Conid mandou na lata. Mandar o cara embora e depois voltar pedindo favor? Nem youtuber pedindo desculpa faria pior. E completou dizendo que todos deviam se ajoelhar diante de Rain, e que se alguém ousasse desobedecer, ela não teria problema em torrar geral ali mesmo. Mas, por consideração ao mestre, ela se contentaria com um pedido sincero. A ideia de se ajoelhar diante de Rain fez Arius surtar. Todos do grupo negaram com veemência, fingindo que nunca tinham feito nada de errado com ele. Arius então se aproximou de Rain e soltou o veneno.
Segura melhor essas suas mascotes, tá? Por mais bonitas que sejam, continuam sendo animais nojentos e inúteis. A resposta veio na hora. Rain socou o idiota no meio da frase, dizendo que, se ele voltasse a desrespeitar quem andava com ele, o próximo golpe ia ser ainda pior. Arius, ferido no orgulho, desafiou Rain para um duelo. Vamos ver se você honra as palavras que tá falando. Cada um deles enfrentaria um dos antigos companheiros. Após Arius levar um soco de Rain, ele o desafia para um duelo e cada um deles enfrentaria um dos antigos companheiros. Conid ficou frente a frente com Agathe, dizendo que ia fazê-lo cair de joelhos e implorar por perdão. Mas o sujeito cuspiu no chão. Jamais pediria desculpas para um lixo como você. Conid sorriu. Então vamos ver se aguenta. Ela partiu para cima dele como um raio, e no primeiro chute quase quebrou a espada do homem. Depois veio uma chuva de golpes pesados como marreta. Agathe tentava contra-atacar, mas Conid desviava com facilidade. Ele então ativou sua técnica secreta, o corte das chamas infernais. Mas Conid chutou o ataque como se fosse brinquedo e ainda mandou: homem que anda com espada grande querendo pagar de Johnny Sins. Tá compensando o quê, hein? Aquilo mexeu com o ego do careca. Ele prometeu usar todo o seu poder, mas Conid avisou que até agora só tinha usado metade do dela. Disse que não era nada pessoal se ele acabasse quebrado. Quando Agathe percebeu que ela nem estava se esforçando, começou a tremer. Ela sumiu da visão dele e apareceu num piscar de olhos com um chute direto na cara. O impacto foi tão forte que ele bateu numa árvore, que quebrou junto com o orgulho dele. Inconsciente, ficou largado no chão. Conid se perguntou se não tinha exagerado, mas concluiu que o cara merecia mesmo. Enquanto isso, Tanya enfrentava Liane e Mina. As duas lançaram ataques mágicos ao mesmo tempo, mas com um estalo de dedos, Tanya desfez os dois feitiços no ar. A força de vocês é tão minúscula quanto os peitos que carregam. Com raiva, as duas ativaram suas magias supremas. Mas Tanya estalou os dedos outra vez. Nada aconteceu. Ela usava uma das artes ocultas, o cancelador de matéria, capaz de anular magias direto na base. Sem chance de vencer, as duas despejaram todo o poder em um ataque final. Tanya suspirou e disse que não deixaria ninguém zombar do mestre dela sem pagar por isso. Começou a canalizar uma magia lendária sob os pés. O céu ficou vermelho, centenas de selos apareceram no ar. Ela declarou: aceitem seu destino. Desesperadas, Liane e Mina caíram de joelhos pedindo perdão. Estavam a segundos de serem carbonizadas. Tanya pensou em mandar fogo real nelas, mas lembrou que não queria contrariar Rain. Do outro lado do campo, Arius se vangloriava. Foi burrice me atacar, sabia? Mas Rain não deu chance. Avançou e socou a boca dele com força, dizendo que não tinha paciência para ouvir mais nenhuma palavra. Arius reagiu, sacou a espada e começou uma sequência frenética de ataques. Rain desviava por pouco. Arius se perguntava como. Mesmo sendo o herói, sua força não se comparava à que Tanya mostrou no duelo. Rain agarrou o braço dele e, com um soco no estômago, o fez desabar. Depois, quebrou uma pedra com um golpe só, mostrando o que era força de verdade. Arius continuava atacando, mas Rain explicou. Aquilo era o poder do Beast Tamer que ele tanto menosprezou. Anos estudando o comportamento dos monstros deram a ele a habilidade de prever os movimentos de combate. Com a força física herdada da Cat Spirit, Rain declarou: você nunca teve chance nenhuma. Arius, desesperado, lançou sua magia única, um ataque elétrico de alto nível. Mas Rain, com o poder herdado de Tanya, lançou uma Fireball que anulou o ataque de Arius no ar. Mesmo assim, o herói ainda tinha mais truques na manga e começou a lançar vários feitiços diferentes. Rain, no entanto, continuava desviando com precisão. Só que ele ainda nem tinha usado os próprios poderes. E era aí que Arius estava prestes a descobrir com quem realmente estava lidando. A batalha entre Rain e Arius estava no auge. Arius correu para cima dele, mas de repente, travou. Ficou paralisado no ar sem conseguir se mexer. Caiu no chão sem entender nada. Foi aí que Rain explicou. Durante a luta, ele tinha domado um inseto usando telecinese. E como também era tamer de insetos, isso bastou para imobilizar o herói. Você já perdeu, mas essa foi só a introdução, disse Rain, cerrando os punhos. Porque o verdadeiro castigo é por ter desrespeitado minhas garotas. Lembrou de todos os abusos que sofreu nas mãos do grupo do herói. E então partiu para cima. Mas quando a poeira abaixou, revelou que o soco havia desviado de propósito. Um golpe direto teria matado Arius. Tanya e Conid chegaram correndo, aliviadas por vê-lo inteiro, e o abraçaram com força. Depois da vitória, o grupo seguiu rumo à Floresta Perdida. Durante a exploração, Tanya, impaciente, perguntou se podia queimar tudo para facilitar. Rain riu e disse que ficariam bem. Acariciou a cabeça das duas, dizendo que estava orgulhoso de como elas o protegeram, mas que ainda queria ajudar Arius a encontrar o escudo sagrado para impedir a destruição do mundo.
Ele se fundiu novamente com um pássaro e sobrevoou a floresta, localizando a direção certa. Mas, mesmo caminhando horas em linha reta, perceberam que estavam andando em círculos. Rain achava impossível, mas Tanya ativou sua magia de rastreamento. Pequenos orbes flutuantes apareceram e os levaram até uma árvore que emitia uma magia ilusória. A floresta estava mudando constantemente para afastá-los do centro. Conid, irritada, tentou socar a árvore por ter sido enganada, mas uma voz saiu de dentro dela, pedindo que fossem embora. Em seguida, uma fada surgiu. Uma espécie suprema que não era vista há mais de 200 anos, com poderes até mais fortes que os dos dragões. Rain tentou se apresentar, mas a fada mandou ele calar a boca e tirar a cara feia de perto dela. Disse que se não saíssem dali, mataria todos. Mesmo assim, Rain queria tentar conversar. Ele acreditava que ela estava apenas protegendo o escudo da verdade escondido dentro da floresta. Quando voltaram, Rain tentou explicar. Não queria machucá-la, só precisava do escudo para salvar o mundo. A fada não quis saber e ameaçou atacar. Rain, determinado, disse que aceitaria o ataque dela se isso a fizesse confiar nele. Ela invocou suas flechas ilusórias. Rain pediu para as garotas recuarem. Ele sabia que arriscar a vida pelos outros era o melhor jeito de ganhar confiança. A flecha foi disparada, e ele não se moveu. Sora, a fada, ficou chocada. Não entendia por que um humano faria aquilo. Humanos tinham destruído sua vila e assassinado seu povo. Mas Rain garantiu. Ele não era como os outros, e implorou para que ela confiasse nele. Ela o chamou de mentiroso e preparou outro ataque. Mas Tanya e Conid a impediram, protegendo Rain. Contaram tudo. Como foram salvas por ele quando todos só queriam usá-las. Aquilo mexeu com Sora. Era estranho ver duas espécies supremas defendendo um humano. Com o coração balançado, ela estendeu o braço e perguntou o nome dele. Apresentou-se como Sora e disse que agora estava disposta a ouvir. Depois de escutar toda a história, ela explicou. O escudo era o último artefato que protegia os poucos da sua raça. Mas, mesmo assim, ela decidiu trazer o escudo de volta, dizendo que não queria que mais humanos morressem pelas mãos do Rei Demônio. Enquanto iam embora, Rain percebeu que Sora estava estranha. Parou e perguntou se tinha algo incomodando. Ela hesitou, mas disse que, se contasse, talvez colocasse todos em perigo. Rain respondeu que não importava. Ele ainda queria ajudar. Tanya completou. Esse é o Rain. E Connie disse. A gente é mais forte do que parece. Pode contar com a gente. Aquelas palavras fizeram Sora se abrir. Ela contou que tinha uma irmã gêmea, Runa, que sempre protegiam a Vila das Fadas. Mas, certo dia, elas precisaram sair do campo de proteção e foram atacadas por um monstro gigantesco. Os ataques das duas não surtiram efeito e Runa acabou capturada. Sora correu de volta para pedir ajuda, mas foi rejeitada. Disseram que ninguém arriscaria a vida por uma fada inútil. Aquelas palavras partiram o coração dela. Rain enxugou as lágrimas da fada e disse que ela não precisava carregar esse peso sozinha. Prometeu. Ele salvaria Runa. Ela o abraçou, finalmente deixando as lágrimas rolarem. Mais tarde, Rain conseguiu localizar o Cavaleiro das Sombras, junto ao corpo aprisionado de Runa. Eles começaram a contagem. No momento certo, Rain lançou sua Fireball, que não causou muito dano, mas abriu espaço para Conid saltar do alto e acertar um chute no monstro. Enquanto ele caía, Rain avançou e socou o cavaleiro bem no estômago, derrubando o inimigo com força. O Cavaleiro das Sombras olhou para Rain com desconfiança, perguntando se ele era o herói. Rain fez cara de nojo. Me comparar com aquele lixo é ofensa, parceiro. Eu tô aqui para salvar a fada, não para pagar de salvador da pátria. Percebendo que não conseguiria vencer, o cavaleiro esticou a espada na direção de Runa. Mas Tanya apareceu na frente, bloqueando o golpe com um estrondo e libertando a garota das correntes com um chute que fez o chão tremer. Ela voou com Runa nos braços, enquanto Rain e Conid começaram a atacar juntos. Mesmo depois da ofensiva dos dois, o cavaleiro ainda estava de pé. Foi então que ele começou a girar freneticamente, criando um tornado ao redor de si. Rain, vendo o caos, disse que tinha uma ideia. Com um círculo mágico formado, ele procurou por insetos na floresta e achou um ninho de abelhas. Tameou todas. Mesmo que o veneno não matasse o cavaleiro, daria tempo. Enquanto o cara se distraía tentando se livrar das abelhas furiosas, Rain lançou um feitiço para aumentar os poderes físicos da Conid. Bufada até o talo, ela disparou em linha reta e socou o cavaleiro com tudo, bem no estômago. O impacto foi tão violento que abriu um buraco no peito dele e o corpo sumiu na hora, evaporado da existência. Conid ficou sem entender. Ei! O que era aquela energia quente que você colocou dentro de mim? Rain com aquele sorrisinho safado. Se quiser, eu posso colocar de novo. Naquela noite, de volta à floresta, Sora e Runa estavam abraçadas. Runa olhou para o novo grupo e perguntou. Quem é esse homem maravilhoso aí?
Se ele quiser me amarrar e fazer o que quiser comigo, tô dentro. Sora dando um tapa na irmã. Para de falar besteira! Depois da reconciliação, Sora disse que não dava mais para voltar à Vila das Fadas. Ela tinha sido abandonada por todos, mas tinha medo dos demônios que ainda rondavam a floresta. Conide, sem pensar duas vezes, perguntou: Por que vocês não entram pro nosso grupo? Sora hesitou, mas Runa já estava brilhando os olhos. Com aquele corpo forte dele, onde é que eu assino? Rain se deu conta do peso daquele momento. Nunca ninguém domou uma fada. Tânia falou: Mas você é meu mestre, e nunca desiste. Então vai! Rain tirou a luva, mordeu o dedo e começou o ritual. Cercou as duas com as fitas mágicas e transferiu sua energia para as fadas. Quando os selos apareceram nas mãos delas, o pacto estava completo. Mas Rain caiu quase desmaiado no chão. Tinha usado tudo o que tinha. As garotas o seguraram antes que ele caísse, prometendo protegê-lo para sempre. Mais tarde, na mansão do grupo do herói, Rain entregou o escudo da verdade. Arius arregalou os olhos e disse: Você conseguiu isso em 2 dias? Isso aí é falso. Mina avaliou o escudo e confirmou. Era 100% autêntico. Antes de ir embora, Arius perguntou quem eram as 2 novas garotas. Rain deu de ombros. Não é da sua conta. Saiu dali com suas 20 moedas de ouro. Agathe correu atrás. Rain! Por que não volta pro grupo? A gente jura que vai te tratar melhor agora. Conid rindo. Ignora o Johnny Sins careca aí. Rain mandou sem dó. Enfia essa proposta onde o sol não bate. Já tenho gente que se importa comigo de verdade. O grupo ficou olhando com cara de bunda. Arius, humilhado, prometeu: Vou matar esse desgraçado um dia. Na floresta, as fadas estavam curiosas. O que tornava o herói tão especial? Rain explicou que os deuses deram a ele o poder do sangue divino, uma habilidade chamada Limit Break, que permitia crescer infinitamente em força, sem limites. Mas Conid levantou um ponto. Rain, você já absorveu a força física da Cat Spirit, a magia da Dragonoid e agora o poder mágico das fadas. Será que você não tem um poder parecido? Rain ficou em choque. A vida inteira foi tratado como um escravo. Nunca pensou que um dia alguém acreditaria nele. Mas agora, com aquelas pessoas ao lado, prometeu: Se for possível, eu vou derrotar o Rei Demônio. As garotas prometeram que estariam com ele até o fim. Conid reforçou: Não importa o que aconteça, estaremos sempre com você. Na manhã seguinte, Rain olhou ao redor e viu o quarto ficando lotado demais. Pensou: Tomara que abra outro quarto logo, porque eu sou um frouxo que não consegue simplesmente pegar geral, mesmo com ela se jogando em mim. Mais tarde, as gêmeas agarradas nos braços dele foram até o ferreiro. Assim que chegaram, acharam que o anão feioso estava intimidando elas. Runa achou um chicote e já começou a imaginar Rain usando aquilo nela de formas nada heróicas, enquanto Sora socava a irmã de vergonha. Rain, por sua vez, encontrou uma adaga interessante, mas notou algo estranho nos materiais. Antes que pudesse perguntar, um aventureiro metido chegou esbanjando dinheiro e pediu a espada mais poderosa da loja. O anão foi até o fundo e pegou a arma especial. Mas ao ver a tal melhor espada, Rain sentiu a raiva subindo. Rain olhou todas as espadas da loja com desconfiança. Apesar de parecerem fortes à primeira vista, ele percebeu que por dentro, os materiais usados eram fracos. Praticamente sucata disfarçada de arma lendária. Foi até o anão ferreiro e perguntou na lata: Você tá escondendo alguma coisa, né? O anão, chamado Donovan, deu um sorriso largo e respondeu: Você tem um olho excelente, garoto. A verdade é que todas essas espadas aí na vitrine são só sucata que forjei no tempo livre. Mas então, Donovan levou o grupo até os fundos da loja e mostrou suas verdadeiras criações, aquelas nas quais ele colocava alma e coração. Hoje em dia, aventureiro acha que basta gastar uma fortuna numa espada para ficar forte. Quando cansam dela, jogam fora como se fosse lixo. Mas para mim, cada lâmina é como um filho. Por isso, só dou essas preciosidades para quem realmente valoriza minhas criações. E olhando bem nos olhos de Rain, Donovan disse que ele era o primeiro em anos a enxergar essa diferença. Por isso, prometeu forjar uma arma feita sob medida para ele. Só que havia um problema. Ele não tinha o material necessário. Rain quase chorou. Sonho de conseguir uma adaga estilosa. Adiado. Mas não por muito tempo. Algumas horas depois, foram até a guilda dos aventureiros, que estava lotada. Conid, desconfiada, perguntou para Ruby por que tinha tanta gente. Ela explicou que o herói estava recrutando membros de apoio para o seu grupo. As garotas logo notaram o olhar triste de Rain, mas ele deu aquele carinho na cabeça delas e disse que estava tudo bem. Ruby, curiosa, notou as gêmeas atrás de Rain e perguntou quem eram. Runa, toda solta, soltou na maior: A gente dorme no mesmo quarto que ele, sabia?
Ruby quase teve um infarto. Como que um feioso fracassado desses virou um giga-shed com 4 esposas? Rain revirou os olhos. Son, faz seu trabalho logo, vai. Ele pediu para registrar a missão de mineração de Mithril, o metal raríssimo que Donovan precisava. Ruby aprovou, e Donovan explicou que, embora ele tivesse uma mina inteira disso, os minérios haviam simplesmente desaparecido. Rain se ofereceu para ir atrás do material. Donovan, surpreso, perguntou quanto de ouro ele queria em troca. Não quero ouro. Só quero a arma que você vai fazer. Donovan ficou emocionado. Ninguém nunca tinha valorizado tanto uma de suas criações. Eu vou forjar a melhor arma que minhas mãos já fizeram. Algumas horas depois, o grupo já estava a caminho da mina. Só que Sora e Runa, acostumadas a viver trancadas assistindo anime no quarto, estavam morrendo de cansaço. A gente não foi feita para andar tanto. Isso aqui é tortura, resmungou Sora. Conid também reclamou do calor, mas Rain, percebendo que havia um lago por perto, os levou até lá. Assim que chegaram, as fadas imploraram para nadar. Rain concordou, e Conid já foi tirando a roupa na frente dele sem pudor. Rain, com sua alma pura e pacata, desviou o olhar e foi para longe. Mas, só por precaução, domou 2 esquilos que pudessem avisá-lo caso algo acontecesse. O que ele não esperava era que os esquilos fossem inúteis. Um deles mordeu o rabo da Conid. Os bichos sumiram, e Rain correu desesperado achando que tinha dado ruim. Ao chegar, deu de cara com as garotas, sem proteção nenhuma, em todos os sentidos. Elas gritaram com ele, mas Rain caiu de joelhos. Me perdoem, façam o que quiserem comigo! Mas elas riram e disseram que, na verdade, só queriam que ele continuasse sendo ele mesmo, que ele já era o melhor líder que poderiam ter. E num ataque final, pediram para ele tirar a roupa e nadar com elas, sem armadura de enredo. Horas depois, chegaram à caverna onde a mina de Mithril ficava. Rain mandou as garotas se esconderem, porque algo estava errado. A quantidade de minério desaparecida só podia significar uma coisa: roubo. Logo, ele avistou uma águia sobrevoando a área. Sinal claro de que estavam sendo vigiados. Assim que os bandidos apareceram, Rain disse que precisava deles vivos para interrogar. Mas antes que pudesse agir, os caras já estavam nocauteados. Rain ficou frustrado por não conseguir informações, mas Sora teve uma ideia: usar magia de leitura de memória. As 2 fadas se ajoelharam e ativaram o feitiço. Dentro da mente dos bandidos viram tudo. Havia um grupo inteiro envolvido no roubo dos minérios. As fadas perguntaram se eram úteis para ele, e Rain sorriu. Claro que são. Elas então pediram carinho na cabeça, igual ele dava para Tanya e Conid. Rain atendeu, e enquanto fazia isso, ambas começaram a se perguntar: o que mais será que essas mãos sabem fazer? Quando terminou, Rain disse que havia algo estranho no comportamento da águia. Era como se estivesse sendo controlada à distância, por outro Tamer. Dentro da caverna, os bandidos restantes ficaram tensos. O que aconteceu com os outros? Foi aí que o verdadeiro domador, escondido nas sombras, falou: todos foram derrotados, temos que nos esconder. Antes que os bandidos pudessem reagir, foram surpreendidos por uma emboscada do grupo de Rain. Assim que ele e as garotas entraram na caverna, uma bola de fogo colossal veio na direção deles. As gêmeas correram para frente, desviando o ataque com agilidade. Os magos inimigos tentaram lançar outro feitiço, mas as fadas, cheias de energia e carência de carinho, decidiram que só iam agir em troca de mais afagos na cabeça. Imobilizaram os magos e bloquearam sua magia. 2 arqueiros dispararam flechas do alto, mas Tanya queimou tudo num sopro só, enquanto Conid desceu o sarrafo em outro, nocauteando ele com um combo duplo. Depois que prenderam todos, Rain encarou o domador inimigo e tentou fazer ele largar a vida de bandido. Mas o cara avançou com tudo, e tomou um soco, só que o jogou no chão. Mesmo assim, num último ato de desespero, ele invocou seu monstro mais poderoso. Das profundezas da caverna, surgiu um behemoth colossal. A galera ficou em choque. Era uma criatura de rank B. Só os Tamers mais absurdamente fortes conseguiam controlar algo assim. O bandido, todo orgulhoso, disse que criava aquele bicho desde filhote e mandou ele atacar. Rain conseguiu desviar dos primeiros ataques, mas a caverna começou a desabar. Com um olhar rápido, sinalizou para Conid tirar os prisioneiros dali. Ela e as garotas correram para fora, mas Conid, preocupada, decidiu voltar. Tanya ficou para garantir a segurança do resto. Lá dentro, Rain continuava lutando entre os escombros. Quando o Behemoth estava prestes a esmagá-lo, Conid apareceu e o puxou a tempo. Eles montaram um plano. Rain distrairia a fera, enquanto Conid imobilizava o domador. A criatura investiu com tudo, mas Rain desviava dos ataques com precisão. Mesmo com a caverna desmoronando, ele lançou uma Fireball direto no peito do monstro. Ao mesmo tempo, Conid conseguiu prender o domador, mas ele gritou para o Behemoth continuar lutando mesmo que ele morresse.
O caos se intensificava. Pedras caíam, o Behemoth atacava sem parar. Mas naquele instante, o monstro parou. Travou no lugar. O domador ficou em choque. O selo de dominação no braço dele quebrou em 1000 pedaços. Rain então revelou: eu usei meu poder para sobrescrever sua dominação. Isso era impossível pelas leis da magia. Ninguém podia substituir o selo de outro domador. Mas Rain acreditava que, confiando nas palavras de suas companheiras, poderia quebrar até mesmo as regras do próprio mundo. O bandido surtou, gritando que tinha criado o Behemoth, que era dele. Mas isso só deixou o monstro mais confuso. E, tomado por sua raiva original, virou contra o próprio mestre. Correu em sua direção para devorá-lo. Rain reuniu toda sua mana e lançou uma última Fireball. O ataque atravessou a cabeça do Behemoth, que caiu morto. No chão, restou apenas um cristal, a essência do monstro. Esse era o risco de domar criaturas. O selo não apagava o ódio delas, só o mantinha contido. Depois de tudo, os bandidos confessaram. Todos tinham comprado armas metade forjadas do ferreiro Donovan. Quando viram que eram inúteis, decidiram se vingar roubando seu Mithril. Donovan, devastado, se culpou por tudo. Foi um fracasso. Nem como artesão sirvo, murmurou. Rain concordou. Você foi mesmo um péssimo ferreiro. Mas segurou a mão dele e disse: então faz valer agora. Crie apenas as melhores armas pelo resto da sua vida. As palavras tocaram o coração do anão. Ele jurou se redimir, começando pela arma de Rain. Perguntou que tipo ele queria. Rain respondeu: só uma adaga com um bom bracelete. Mas se aproximou e sussurrou algo secreto no ouvido dele. Uma ideia especial. Enquanto isso, no castelo do herói, Arius continuava reprovando todo domador de feras que aparecia. Chamou um deles de fracassado, dizendo que se nem conseguia domar uma espécie suprema, era inútil. Depois que o último foi embora, Mina se deu conta. Todos os candidatos rejeitados eram, na verdade, alguns dos melhores domadores do país. Mas ninguém chegava aos pés de Rain. Com ele fora do grupo, Arius começou a descontar sua raiva em todos. Mina tentou acalmá-lo, mas ele só disse: descansa você, e eu ainda vou salvar o mundo. Só que o que Arius não contou é que escondia um anel demoníaco. E com ele, planejava matar Rain. No dia seguinte, Rain passeava pela cidade com Sora e Runa, enquanto os canhões da Tânia ainda estavam dormindo no quarto. Durante o passeio, sentiram um cheiro maravilhoso. Pediram para Rain comprar um pouco. Assim que experimentaram, começaram a devorar a salsicha de Rain com vontade, dizendo que aquela carne era a melhor coisa que já tinham posto na boca. Depois do lanche, perguntaram para ele: Rain, quando você domou a Conid, ganhou força. Com a Tânia, ganhou mana infinita. E com a gente, ganhou o quê? Rain sorriu, acariciando a cabeça das duas. Não ganhei poder nenhum, mas ganhei algo mais importante. Vocês. As duas coraram. E foi naquele instante que elas souberam que tinham sido domadas pelo coração dele. Rain sorriu ao ver as fadas sorrindo. Elas diziam que o mais importante era estarem ao lado dele, e isso era tudo o que ele podia desejar. As palavras deixaram as gêmeas tão felizes que, claro, já estavam querendo devorar mais da salsicha de Rain. Mas, enquanto caminhavam em direção à loja, um homem misterioso surgiu no caminho e mandou que parassem. Olhou para as garotas e perguntou os nomes delas. As fadas, intimidadas, tentaram se apresentar, mas o cara começou a rir e disse: perfeito! Vocês serão minhas esposas agora. As gêmeas se entreolharam com nojo estampado no rosto. O homem então se apresentou: Edgar, filho do Lorde do Horizonte, ou seja, um mimado real. Ele estalou os dedos e, num instante, vários guardas cercaram Rain. Entregue suas garotas agora, ordenou. Rain, calmo, disse: nunca vou entregar meus amigos para um lixo como você. Edgar mandou os soldados atacarem. Mas todos foram derrubados em segundos. Um dos guardas, ainda consciente, sussurrou: esse cara não é normal. Rain encarou Edgar e falou: desiste, você nunca vai levar elas. Mas Edgar mudou de tática. Mandou os guardas apontarem as armas para os civis nas ruas, ameaçando machucar inocentes para conseguir o que queria. Rain ficou tenso. Sabia que não conseguiria proteger todo mundo ao mesmo tempo. As fadas se ofereceram para usar sua magia, mas Rain hesitou. Revelar que eram fadas poderia fazer delas alvos ou párias na cidade. Foi aí que ele sentiu algo novo. Uma habilidade recém-desbloqueada. Com um estalo de dedos, 30 círculos mágicos surgiram ao seu redor. Em segundos, uma chuva de fireballs caiu sobre os guardas, neutralizando todos. Era a habilidade secreta que ganhou ao selar contrato com as fadas, múltiplas magias ao mesmo tempo. Desaparece da minha frente, Edgar, e nunca mais mostra essa cara nojenta por aqui. Humilhado, Edgar jurou vingança enquanto fugia. As fadas agradeceram por salvá-las,
e até os civis da cidade diziam que Rain era mais herói do que o próprio herói oficial. Mas nem todos ficaram felizes. Uma velha mal-humorada se aproximou e mandou o grupo ir embora, agora que estavam salvos. Do alto de uma torre, Arius observava tudo com um sorriso gelado, seu anel demoníaco brilhando enquanto mirava em Rain. De volta à estalagem, Rain ouviu de uma senhora local que Edgar vinha sequestrando garotas bonitas pela cidade, levando-as ao seu casarão e torturando-as. Como era filho do Lorde, todas as vítimas eram silenciadas, ou mortas. Tânia ouviu tudo e ficou furiosa. Eu vou queimar a mansão desse desgraçado até virar cinzas. Ninguém encosta na Sora, na Runa ou em mais ninguém dessa cidade. Rain sabia que tinham que ser cuidadosos, mas não conseguia ignorar. Ele podia ser só um Beast Tamer, mas seus princípios falavam mais alto. Conid segurou sua mão e disse: Rain, você nunca conseguiria virar as costas para alguém precisando, e é por isso que a gente tá com você até o fim. Rain sorriu. Então vamos salvar essa cidade de quem a oprime. Naquela noite, o Lorde do Horizonte saía para férias luxuosas. Edgar aproveitou a chance e contratou seu melhor cavaleiro para caçar Rain, pagando centenas de moedas de ouro. Sozinho no casarão, Edgar lembrava da vergonha que passou nas mãos de Rain. Tocou o sino e uma pequena Beast Girl apareceu. Ele a agarrou e começou a espancá-la. Tudo o que ela podia fazer era desejar que alguém viesse salvá-la. Na manhã seguinte, Rain foi até a Ordem dos Cavaleiros para denunciar Edgar, mas assim que abriu a boca, foi interrompido por Gillette, o comandante. Não vai ter investigação nenhuma. Acusar o Lorde de novo vai te colocar direto na cadeira da execução. Enquanto Rain saía com Conid, uma cavaleira misteriosa surgiu num beco. Era linda, elegante e usava a armadura reluzente. Meu nome é Estela, vice-comandante dos cavaleiros. Ela agradeceu por tudo o que ele fez e explicou a situação. Os cavaleiros estavam todos comprados pelo Lorde, inclusive Gillette. Sabia que, com Rain, talvez houvesse uma chance real de salvar a cidade. Rain hesitou, mas Conid deu seu parecer. Ela parece sincera. Então decidiram confiar nela. Mas antes, precisavam de um plano para conseguir provas da corrupção. Nos dias seguintes, o grupo e os poucos cavaleiros leais começaram a armar a estratégia. Donovan finalmente entregou a arma que Rain havia encomendado, um par de manoplas especiais. Logo depois, chamaram os cavaleiros para uma armadilha. Um armazém, onde, teoricamente, estavam escondidas as provas dos crimes do Lorde. Stella, animada, comentou: Não acredito que eles caíram direitinho. O comandante recebeu a informação e, sem pestanejar, mandou os cavaleiros destruírem tudo. Só que, assim que entraram, as portas se fecharam, as gêmeas congelaram as saídas, e um por um os cavaleiros começaram a cair. Era o poder das manoplas personalizadas que Rain havia encomendado de Donovan, e agora o jogo estava virando. Gillette investiu contra Rain com toda a força, mas ele conseguiu aparar cada golpe no último instante. Quando percebeu que Stella lutava ao lado dele, Gillette rugiu em acusação de traição. Ela saltou para enfrentá-lo e o chamou de corrupto, dizendo que ele destruía a cidade e que nenhum cavaleiro verdadeiro abandonava sua honra por dinheiro. Gillette avançou para atacar Stella, atirou a espada ao chão para distrair e em seguida socou-a com brutalidade, declarando que ele era a própria justiça deste mundo. Stella caiu, mas não desistiu. O rosto dela se contraiu com lembranças do homem que amava e ela se ergueu com fúria renovada. Com um corte certeiro, ela atingiu Gillette, rasgando sua armadura com força e precisão, como se beijasse a lâmina ao acionar sua bravura. Enquanto isso, Edgar, enfurecido por seus lacaios terem sido capturados, espancava uma jovem prisioneira no seu salão. Ele acreditava que ainda tinha respaldo de suas forças pessoais. Mas no momento em que ele era o carrasco, uma voz ecoou pela janela. Você não faz ideia do quanto ele evoluiu. Esse anel vai te dar poder, mas também vai te destruir. Rain apareceu apoiado na moldura da janela, impávido. Ele lançou o anel contra Edgar, dizendo que era um instrumento capaz de matar Rain, mas que, com ele, Edgar poderia governar do modo que quisesse, até o momento em que fosse derrubado pelo próprio poder. No interior da mente da prisioneira, flashes vieram à tona. Infância num orfanato amado, sorrisos, carinho, amigos que desapareciam, e o medo de nunca mais ter alguém que olhasse por ela. Ela lembrava da humilhação, dos gritos, do medo. Agora com Rain ali, uma centelha de esperança tremia em seus olhos. Stella, acompanhada por Conid e Tânia, invadiu o palácio do Lorde. Ela ordenou que os guardas entregassem Edgar para a investigação. Os guardas reagiram com gritos e chamaram reforços. Logo, o exército do Lorde cercava o trio. Edgar, do ápice da arrogância, acreditava que ninguém ousaria romper suas defesas. Mas as fadas, como tempestade, explodiram o portão com magia.
Conid e Tanya rasgaram o cerco e invadiram, enquanto Rain, Sora e Runa galgaram pelas masmorras do castelo. Sora ativou sua habilidade de rastrear mana e localizou meninas presas. Em meio a elas, um foco de poder tão intenso que quase ofuscava. Uma garota por trás de grades mais forte que uma espécie suprema. Uma semideusa. Rain curou suas feridas enquanto as portas da cela rangiam. Ele falou suavemente. Você não está sozinha. Eu vim te salvar. A garota soluçou. Disse que seu nome era Nina. Narrava o horror. Edgar a sequestrou, colocou-lhe uma coleira mágica de escrava, torturou ela e seus amigos, espancou diante deles para forçá-la a cooperar. O escudo que ela carregava a protegiam, mas ele ameaçou matar todos os seus amigos para forçá-la a ceder. Essa coleira é impossível de remover, disse Nina com a voz falha. Rain apertou os ombros dela. Confie em mim. Então, usou sua arte de domador para reverter o selo mágico da coleira. A ruptura causou choque sobre seu corpo. Ele se contorceu, eletrificado. Nina implorou que ele parasse, dizendo que ninguém perceberia sua ausência. Mas Rain respirou fundo. Eu sentiria falta. Mesmo que tenhamos acabado de nos conhecer, a dor é compartilhada. Com força de vontade e com o apoio das fadas, ele conseguiu quebrar o feitiço. A coleira estilhaçou-se. Nina estava livre, pela primeira vez em 3 anos. Lá fora, o confronto era devastador. Os cavaleiros de Edgar tentavam resistir, mas Conid e Tanya os tratavam como brinquedos quebrados. Um guarda gritou para usar reféns como escudo humano, mas do céu choveram dezenas de fireballs que os incineraram. Sora e Runa libertaram todos os reféns aprisionados. Famílias, mulheres, crianças, finalmente livres. No salão principal, Edgar assistia ao caos. As garotas do grupo o renderam. Conid, com seu jeito brincalhão, comentou que sua cauda estava macia demais para não ser acariciada. Rain, carregando uma nova prisioneira com delicadeza, invadia o interior do castelo. Ele ouviu um som atrás de si. O L-Ord do horizonte emergiu, espantado, exigindo explicações. Edgar tentou reagir, mas Rain o conteve. Em seguida, o filho de Edgar, aquele que portava o Anel Negro, apareceu. Com um gesto dramático, invocou o Grim Reaper do Anel e cravou um golpe fatal contra Rain. Todos imaginaram que Rain morria ali, exalando seu último suspiro diante das garotas. Mas não foi isso que aconteceu. Quando os ecos de morte reverberaram, Rain se manteve vivo. O golpe letal falhara, por razões desconhecidas. As garotas correram, chorosas e surpresas, abraçando-no com alívio absoluto. Ele respirava. Elas se entreolharam, incrédulas, perguntando entre lágrimas. Como isso é possível? Sora decidiu lançar o status PO, Veneno, sobre Rain, acreditando que havia cumprido sua missão. Todas as garotas ficaram com um olhar pasmo, se perguntando o que diabos ela estava fazendo. Foi então que ela revelou. Rain não havia ganhado apenas um poder ao domar as 2 fadas. Ele ganhara 2. Um deles era a habilidade de lançar múltiplos feitiços ao mesmo tempo. O segundo? A capacidade de anular todos os efeitos especiais negativos lançados contra ele. O que o salvou do ataque demoníaco que Sora tinha tentado. Edgar, observando, sentiu uma pontada de ciúme ao ver Rain dominando tanto poder. Ele desejava que todos eles morressem, mas o anel demoníaco que usava ativou uma força maligna e começou a sugar sua própria alma, engolindo-o de dentro para fora. O poder do anel tomava conta dele. Rain reconheceu aquela presença. Era o mesmo demônio que matara seus pais e incinerara sua terra natal. O mesmo monstro. Ele prometeu matá-los de forma atroz, mas percebendo que havia muitos humanos na cidade, fugiu dali e se dirigiu à urbe. Ao chegar, começou a destruir casas e ruas. Mas Conid interveio, a chutou no ar para derrubá-lo. O demônio viu que o grupo de Rain estava atrás dele. Rain rosnou que iria destruí-lo. Conid disparou de um prédio e socou o monstro em direção a Tanya, que o derrubou. Rain usou sua manopla para tentar imobilizá-lo em parte. Não funcionou, mas fazia parte do plano de distrair. As fadas ergueram uma explosão massiva, queimando tudo ao redor do demônio. Mas quando a fuligem baixou, ele emergiu ileso. Sabia que precisaria de reforços. Do chão, surgiram centenas de servos demoníacos correndo em direção ao grupo. As fadas usaram suas magias para eliminá-los instantaneamente. O demônio então riu. Podia invocar infinitos deles, enquanto atacava diretamente. Tanya voou, queimando monstros com sua baforada flamejante. Conid lutava corpo a corpo. Quando o demônio lançou uma onda de energia pelo céu, começou a queimar toda a cidade. Era a mesma cena de destruição que Rain já tinha vivido no passado. Rain disparou uma rajada de fireballs contra ele, enquanto as fadas conjuravam uma esfera de luz sagrada para perfurar o coração do monstro. Num movimento ousado, Rain investiu sua energia mágica quente nas garotas, fortalecendo-as. Elas avançaram em uníssono contra o demônio. As fadas ativaram sua habilidade de julgamento,
e Conid saltou do céu para esmagá-lo. Mas nada fazia efeito. O demônio continuava firme. Com um estalo de dedos, ele invocou centenas de dragões e criaturas terrestres. O alvo real, no entanto, eram os cidadãos de Horizonte City. Ao tentarem fugir ou se defender, Tanya arremessou uma baforada, mas ele protegia-se sacrificando alguns dragões como escudo. Ele declarou que a batalha terminara. Rain ficou pensando como salvar todos os moradores e derrotar o demônio ao mesmo tempo. Runa e Sora propuseram algo: teleportar todos os habitantes para fora da cidade enquanto mantinham o confronto ativo. Mina ficou insegura, perguntando se deveriam combater ou proteger. Mas o herói, ou melhor, o antigo grupo, declarou que seu alvo era só o Rei Demônio. Que não importava o povo, Rain não merecia ajuda. Eles duvidavam que ele sobrevivesse. Enquanto isso, Sora e Runa localizaram Stella e os cavaleiros. Pediram que trouxessem os cidadãos para teleportá-los. Todos foram salvos. Nina foi informada de que tudo ficaria bem porque Rain lutaria por eles. Do outro lado da cidade, Conid e Tanya ainda enfrentavam monstros terríveis. Os outros aventureiros chegaram, e os cavaleiros declararam que tudo havia sido ordenado pela guilda. Ruby suplicou ajuda para o Rain fedido, e Donovan apareceu carregando uma caixa de armas, as melhores que já fizera, dizendo que devia uma dívida a Rain. Juntos, os aventureiros alinharam-se para enfrentar o demônio. Rain agradeceu a todos e prometeu salvar a cidade, custe o que custar. Sora usou uma magia de teletransporte para tirar os cidadãos da cidade, enquanto Runa disparava rajadas de chamas sobre os demônios que vinham atrás deles. Nina, olhando tudo, se perguntou como poderia ajudar também. A vida toda havia sido protegida, nunca protetora, e agora questionava se era aceitável ser a protegida o tempo inteiro. Quando Sora terminou de teleportar os habitantes para longe, percebeu que Nina havia desaparecido no processo. Rain avaliou. O demônio ainda estava longe demais, estava difícil alcançar. Tanya sabia, se ela usasse sua forma de dragão, seria alvo fácil, eliminado num instante, e magia de teletransporte exigir certo tempo de ativação, o que não dava margem. Mas de repente, Nina reapareceu correndo e se jogou nos braços de Rain. Não posso fugir enquanto vocês me protegem. Quero lutar ao lado de vocês. As garotas entenderam. Nina era a demigoddess que precisavam. Ela podia teleportar instantaneamente, algo que nenhuma delas dominava. Rain perguntou se ela aceitava ajudá-los. Ela jurou que sim. Nesse momento, uma horda de bestas atacou. Conid e Tanya prometeram conter as criaturas enquanto Rain lidava com o demônio principal. O monstro subestimou Rain, chamando-o de inseto ridículo, e lançou um ataque certeiro. Mas Rain se esquivou com habilidade, usando sua manopla. Quando se aproximou, o demônio ativou sua habilidade final. Mas Nina teleportou os três para longe no último instante. Eles reapareceram no céu, voando em direção ao inimigo. Percebendo o truque, o demônio tentou reagir, mas Rain deu um salto e aumentou seus poderes. Continuou avançando com firmeza e revelou que seu boost era mais que um aumento físico. Ele teleportou diretamente até o demônio, envolvendo-o com as faixas de domesticação. O demoníaco poder começou a penetrar Rain, engolindo-o com sua aura sombria. Mesmo assim, ele lembrou de quem se importava com ele, de quem dependia dele, e despertou dentro de si os poderes de Deus da domesticação, sobrepondo todos os selos dos dragões. Em milhões de anos, nenhum ser havia feito isso, até Rain. Ele ergueu a mão, declarando que não poderia fazer isso sozinho, que precisava das companheiras. O demônio escapou, tentando fugir, mas Rain usou seu poder para lançar todos os dragões invocados de volta contra ele. Quando ele faltou pronunciar o nome do demônio para dominá-lo, Rain sorriu e disse que não era entregão. O demônio desapareceu. Nina, exausta, teve sua mana drenada e eles começaram a cair. Tanya capturou-os no ar enquanto Conid e as demais aguardavam abaixo. E o sol começou a nascer, iluminando a cidade. O mal havia sido contido, ao menos por enquanto. 3 dias depois, as garotas ajudavam a reconstruir a cidade. O gerente da loja ainda oferecia sua salsicha às fadas, gesto simples mas carinhoso. Nina aproximou-se de Rain e disse que queria continuar com eles, viajando juntos. Rain titubeou. Será que posso domesticar uma semideusa? Mas as garotas lembraram tudo o que ele já havia feito, que ele já realizara feitos maiores. Então ele tirou suas luvas, mordeu o dedo e iniciou o ritual de domesticação. As faixas mágicas cercaram Nina, e ela disse seu nome. Eles trocaram selos e firmaram contrato. Nina virou a Pet Candy, apelido carinhoso dado pelas outras. Tanya queria abraçá-la. Runa adorava ter uma irmãzinha que não fosse sisuda como ela. E Conid falou que ia mimar a novo bebê do grupo. Todos estavam radiantes com a nova adição. Mais tarde, na Guilda dos Aventureiros, Ruby anunciou que Rain havia saltado direto de Rank E para Rank C. Virou Top G.
Rain perguntou se havia quartos maiores disponíveis, pois aquele estava apertado demais para o grupo crescente. Ruby respondeu que seria melhor comprarem uma casa para que ele ficasse preso na cidade. Ela disse meio de brincadeira, meio sério. As garotas acharam ótima ideia. Morar todos juntos pareceria ideal. Eles então saíram em busca de uma casa. Várias opções pareciam fracas ou feias. Até que Ruby apontou uma mansão. Enorme, luxuosa, com banheira gigantesca, exatamente o tipo de lar para plot development. E pasmem, era a mais barata do país. Tanya, desconfiada, disse que algo ali cheirava mal. Não era só o aroma da Ruby. Ruby soltou a bomba. A casa é assombrada. Conid gritou. Fantasmas eram terríveis para ela. Runa perguntou o que os fantasmas poderiam fazer. Ruby explicou. Coisas bobas e sinistras. Virar o travesseiro, esfriar a água do banho, colocar curry no assento para parecer que você se cagou. Riram, menos Conid, que ficou mal de verdade. Se for necessário, durmo lá fora. Rain opinou que valia a pena ao menos ver o interior antes de decidir. Assim que entraram, Nina espirrou. O som assustou Conid. Tanya, observando, comentou que a casa parecia limpa demais para um lugar abandonado. De repente, os móveis começaram a se mover sozinhos. Uma voz feminina ecoou, mandando-o sair. Então, uma figura apareceu. Uma empregada bonita, mas com um olhar ameaçador. As fadas tentaram magia para dissipá-la, mas ela reaparecia onde quer que fosse, gritando que deviam sair. Tanya percebeu algo. Aquela empregada fantasma provavelmente não tinha magia ofensiva de fato. E embora elas tenham desmascarado o truque, a fantasma notou que Conid estava vulnerável e resolveu provocá-la. Quando encurralada, Conid resistiu com unhas e dentes, jurando que não tinha medo. Num ímpeto, ela cortou a forma mágica da Maid usando ataques astrais, transcendendo até o que sua espécie suprema poderia fazer. Enquanto mordeu a presença espectral, as gêmeas criaram uma barreira astral impedindo a fuga. Tanya segurou Conid por um momento, mas logo ela devorou a fantasma. Sentadas, todas ficaram em silêncio. Rain perguntou: "Agora você quer conversar?" A fantasma, Tina. Por um segundo pensou em possuir Rain, mas, congelada pela presença dele, não teve forças para agir. Ele explicou calmamente que havia aprendido domesticação fantasma com um velho que conheceu antes. A fantasma, perplexa, questionou como isso justificava os poderes absurdos dele, mas as outras garotas já estavam acostumadas com tudo aquilo. Com um empurrão suave, Rain fez Tina cair ao chão, e ela finalmente cedeu. Disse que estava cansada de infernizar ninguém e que preferia ser queimada, ou desaparecer, se fosse necessário. Contudo, Rain se levantou e disse que queria apenas conversar, conhecer quem ela era. Tina, tocada pela abordagem, aceitou. Apresentou-se. Tina Holly, uma maid que morreu servindo nesta casa. Quando perguntaram como virou fantasma lá, ela revelou que seu antigo patrão era um mulherengo violento, que a assassinou. Ela não sabia que havia falecido. Simplesmente percebeu sua existência na forma espectral. Agora, entendia que devia mudar. Não queria mais assustar ninguém. Rain olhou para Conid e perguntou se ela ainda tinha medo de Tina. Conid disse: "Só se você não estiver comigo." Rain afagou sua cabeça e sorriu. E com voz suave, perguntou a Tina se ela gostaria de morar com eles. Afinal, sua presença havia tornado o preço da casa mais baixo. Um detalhe prático para um lar grande. Tina hesitou, mas depois, incentivada por Tanya, aceitou fazer parte daquele grupo. No dia seguinte, na guilda, Rain assinou o contrato de compra da casa. Ruby, surpresa e encantada, comentou que era impressionante ele incorporar até um fantasma ao grupo. Ela disse: "Horizonte agora é sua casa." Rain ficou comovido. Finalmente tinha um lugar onde pertencia. Enquanto isso, na cidade, o herói Arius foi até uma lojinha reclamar por mantimentos. Pediu uma semana de suprimentos de graça. O lojista, irritado, respondeu que não tinha nada para dar a ele, um herói inútil que só aparecia quando convenia. Quando Arius insistiu em outra loja, todos os comerciantes se negaram. "Não ajudamos quem abandona sua própria cidade." Um morador gritou que o Beast Tamer, Rain, era mais herói do que Arius jamais seria. Furioso, Arius destruiu a banca do lojista e foi embora sob vaia. Ele jurou que um dia mataria Rain. Mais tarde, Conid se alegrava porque, enfim, Rain dormiria numa cama, longe do chão gelado que ele vinha suportando. À noite, Tina preparou um banquete em homenagem ao novo lar, com Runa e todas as garotas animadas para devorar a carne dele, brincadeira interna deles. Nina, emocionada, agradeceu a Rain por deixá-la não mais sozinha. Naquele instante, ele viu claramente a diferença. Antes, viver era apenas escapar do vazio. Agora, com pessoas que realmente se importavam, ele finalmente sabia o que era ter uma família de verdade.
As garotas notaram que Rain estava chorando. Ele fingiu que era só fome, mas por dentro entendia. Era por todos os laços novos que criara, pela casa que agora tinha e pela família que sempre pode voltar. Por hoje é só, galera. Deixa seu like e comenta para mais vídeos e até a próxima.